Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Vamos aprender um pouco mais sobre arquétipos hoje? Hoje eu quero traçar 4 divisões interessantes para você entender os arquétipos. E fique até o final que nós vamos dividir também hoje as qualidades dos felinos para você entender qual a diferença, para você interpretar as pessoas que estão à sua volta e, quem sabe, identificar um felino também. Mas fique comigo que a gente vai aprender como fazer isso. Então nós vamos usar o nosso quadro aqui, nós vamos dividir em 4 fases específicas aqui para você entender os arquétipos. A primeira fase ela é muito marcante, pois antes você não tinha nenhum contato com o assunto, você não sabia do que, onde estudar, como aprender, e hoje nós vamos primeiro traçar a primeira fase. Então nós colocamos a primeira fase, então você pode começar estudando arquétipos como mitologia. Você pode utilizar Jung também para entender sobre os arquétipos e aprender sobre arquétipos. Você pode também pegar o livro do Hélio Couto. Ele tem um livro que se chama Marketing e Arquétipos. É um livro muito bom, define arquétipo por arquétipo e como utilizar estes arquétipos também. Também é uma fase. Mas vamos falar sobre a segunda fase. A segunda fase é quando você identifica como os arquétipos foram feitos na sua casa, como foram colocados e por que estes arquétipos também foram colocados na sua residência, ou seja, como você escolheu. E isso traça um perfil arquetípico, ou seja, você traça o seu perfil arquetípico e aprende a traçar o perfil das outras pessoas. Ou seja, você começa a identificar como você é e por que você fez aquela escolha. Então você tinha um tipo de pensamento onde você escolheu a cor da sua casa. Então quando você chega numa residência, é muito fácil você identificar ali traumas de infância, problemas psicológicos, não que precise ser resolvido ou aquilo seja grave, mas você identifica. Às vezes é um amigo seu de muito tempo e quando você começa a ter esse conhecimento, você começa a perceber o porquê que a pessoa tem, por que ela não tem sucesso, ou por que ela vive daquele jeito ali. E se é uma escolha, tudo bem. Às vezes, por exemplo, uma pessoa tem uma escolha minimalista, de viver um estilo de vida minimalista. E tá tudo certo, é bom para ela. Ela gosta daquilo, ela é feliz daquele jeito. Qual é o problema, na verdade? Mas ela não pode também desejar outras recompensas sem ter feito o que precisaria ser feito. Então, a gente identifica a terceira fase dos arquétipos, que é identificar padrões. A terceira fase você identifica padrões. O que são padrões? Talvez seja a parte mais importante dos arquétipos. Eu fiz um vídeo aqui sobre a pirâmide de poder, e é uma série de 6 vídeos, onde eu falo sobre esse escalonamento de poder na sociedade. Não é a pirâmide de Maslow, tá? A pirâmide de Maslow tem um conceito diferente. A minha teoria é outra. Você é gratificado em cada padrão e a sociedade promoveu isso aí para que você estacione, para que você se sinta confortável. Então, é muito comum uma pessoa estar numa condição de vida e nem perceber que ela está, às vezes, numa má condição de vida. Por quê? Porque ela tem um padrão que é montado e aquilo, de certa forma, permanece, só que ela se gratifica. Ou seja, alguma coisa faz com que ela se sinta bem aonde ela está, então ela não vai sair mais daquela posição. Então, se a sua vida às vezes agride o meio ambiente, você não percebe. Se o seu estilo de vida é um estilo de vida que, por exemplo, uma pessoa que tem hoje uma picape, mas ela mora na cidade, ela não precisa carregar objetos, ferramentas, mas ela tem uma picape 6 cilindros só para ostentar. É um estilo de vida, ela acha que merece, ela se sente gratificada porque ela tem um retorno social. As pessoas admiram ela, acham que ela é rica por conta daquela picape. Só que aquela picape joga não sei quantas toneladas por ano de monóxido de carbono no ar. Cada acelerada que a pessoa dá, aquela sensação gostosa que ela sente, está jogando muita... Então você vive, um caminhoneiro, por exemplo, que é um padrão arquetípico também,
Você pega o caminhoneiro, ele tem um caminhão, mas às vezes o caminhão dele é antigo e joga muito monóxido de carbono, ele não percebe o que ele está fazendo. Então, esse nível dos padrões é muito complicado. Uma vez que você aprende isso, você quebra esse mecanismo. Então você sabe onde você está, você sabe o que você está fazendo, você sabe quais os problemas do seu arquétipo, do seu padrão que você vive naquela época. Mas na verdade tudo se trata de um padrão mental. Então a pessoa não percebe o que ela está fazendo. E depois vem a quarta fase, né? Que vem mudanças. Vou falar de borboleta, por exemplo, né? Eu chamo da fase borboleta, que é a fase onde a magia da transformação começa. Ou seja, nós começamos a nos transformar, a fazer as transformações. Ou seja, eu começo a colocar arquétipos na minha vida e, além disso, eu começo a mudar o meu padrão. Eu sonho em mudar de padrão. Então, eu começo a cultivar esse padrão, onde eu vou ter um padrão de vida melhor do que eu tenho hoje, seja ele material, seja ele emocional, seja ele psicológico. É claro que isso implica em choque cultural com outras pessoas. Nem todo mundo quer que você mude, mas às vezes você quer mudar. Você quer dar um basta na situação que você vive, porque aquilo já não te preenche mais. Existe um vazio a ser preenchido ali e você vai caminhar naquela direção. Mas nem todo mundo gosta. Às vezes as pessoas não querem que você faça isso. Porque enquanto você não fazer, você... Quer ver um exemplo prático, né, para você entender? Às vezes você tem um filho. Então você começa de, sei lá, 20 anos e você está em casa. Então você começa a viajar. Aí naquele final de semana, aquele filho de 20, 25 anos, ele tem que cozinhar, ele tem que se virar, ele tem que limpar a casa, enquanto você estiver viajando. Mas quando você está em casa, você faz. Então, ele vai tentar de alguma forma sabotar aquilo para que você não viva suas experiências. Por quê? Porque na verdade, enquanto você não as vive, você vive para ele. Então, e tem patrões, por exemplo, outro exemplo prático, tem patrões que não incentivam o crescimento do seu funcionário, porque ele tem um bom funcionário aonde ele está. Se ele crescer, ele vai mudar de posição, vai mudar de carreira, então vai buscar algo melhor para ele. Então o que acontece é que você vai perder aquele funcionário, e você sabe disso. E na vida, sem perceber, as pessoas vão boicotando umas às outras, e quem está no padrão será gratificado. Então eu fico dando, por exemplo, agrados para certas pessoas numa fase da vida dela. E esses agrados nada mais é do que uma forma de prender, de ater aquela pessoa naquele ponto que ela quer. Então, muito cuidado, porque às vezes você pode estar realmente dentro de um padrão, dentro de uma caixa de movimentos. Então, as 4 fases, só recordando aqui para vocês entender, tá? A primeira fase é o estudo, tá? Você ouve a palavra arquétipo e a própria palavra já mexe com você. Por que mexe com você? Porque alguma coisa diz que você tem que aprender algo sobre isso, sobre este conhecimento. Porque é teu subconsciente já dizendo para você que você precisa aprender sobre arquétipos, porque você busca essa mudança de padrões sociais. Então eu recomendo, né, o estudo de mitologias antigas, né? Joseph Campbell é tem ótimos livros, né? Jung, Carl Gustav Jung também, acredito que você vai conhecer. Claro que para quem tiver mais avançado aí, eu recomendo a alquimia, né? O estudo da alquimia. Para quem deseja uma coisa muito mais avançada, como eu faço, alquimia e cabala, né? Então, caiu o giz aqui. Alquimia e cabala, mas isso aí fica para os alunos mais avançados, tá? Para quem está começando, é Jung e Hélio Couto, tá? Se você quer saber uma referência boa, livros para estudar, é esse aqui. Outro, tá aqui. Você identificar os perfis. Então você começa a ver qual animal é as pessoas da sua família. Eu falo que todo mundo tem um animal de poder. Então você vai conviver com hiena, com macaco, com jacaré, com crocodilo. Então cada pessoa tem uma ardilosidade, tem um comportamento, e você vai perceber que quando você conhece os arquétipos e aprende sobre eles,
Fica fácil você conseguir identificar esses perfis. Então, é o perfil arquetípico da pessoa. Então, você já sabe como lidar com ela. Se ela caça 2 predadores no mesmo ambiente, do mesmo tipo, vai dar problema, tá? Não é só águia com águia, é tigre com tigre, onça com onça. Onde tem 2 mulheres que é onça, por exemplo, só não dá problema quando é leoa. Leoas sabem trabalhar em grupo, mas eu já falo sobre a diferença dos felinos, para você entender. Fica até o final que você vai compreender. E temos aqui os padrões depois, né? Ou seja, o que eu falei para vocês. São padrões arquetípicos que a sociedade impõe e ela faz isso de propósito, ou seja, isso te limita, isso deixa você onde está. Por isso que a pobreza vai sempre permanecer, porque existem os padrões arquetípicos e as pessoas são doutrinadas a ter seus padrões arquetípicos, ok? Depois vem a identificação, né, dos padrões, você passa para as mudanças, as transformações. Você começa retirando alguns arquétipos de sua casa, algumas coisas, e colocando outros. Você faz como eu sempre explico aqui para os meus alunos, passe a comprar coisas boas para você, bons quadros, escolha bem, demore para comprar. Deixe uma parede, faça um furo e deixa lá e... como que eu vou dizer, você começa a criar aquele desejo de ter aquele quadro ali naquele local e um quadro que simbolize um poder que você quer ter agora. Por exemplo, no quarto de um casal, você pode escolher que quadro, que pintura, né? Você vai colocar pintura de um caminhão, por exemplo? De um quadro de um helicóptero no quarto do casal? Não, tem que ser uma coisa que remete a amor, remete a sedução, a carinho, né? Então você vai escolher um quadro que remeta à sensualidade. Por quê? Para que aquele casal tenha uma vida sexual ativa, romântica. Então esse quadro ele tem que ser especial, tem que ser algo provocativo. E tem quadros que, por incrível que pareça, ele provoca as 2 pessoas. Então, às vezes o casal sai e para procurar esse arquétipo, vira um passeio. Você vai em lojas de quadro, você vai nisso. E você não vê um bom quadro, você não vai logo de cara pegar aquele quadro. Vai, esse quadro aqui é bom, vamos ver a história desse quadro. Aquele outro ali, nossa, esse aqui é incrível, né? Então, tem quadros de época, de situações que vai te remeter a tudo que você precisa. Às vezes a um romantismo, a uma ideia de carinho, de amor, de limpeza, né, de conforto. É tudo isso que você precisa, por exemplo, colocar no seu quarto. Cores que remetam a uma calma, né, a roupas de cama. Tudo isso já é uma formação arquetípica, uma ideia arquetípica. Você está mudando o padrão. Por que não ter uma cama daquelas que você vê montada na loja, por exemplo, com várias almofadas e tudo? Por que você... Aí que eu vou dizer quando entra realmente o merecimento e o padrão, que você fala assim, eu quero o melhor para mim, para quem está comigo. E isso não é ofensivo para ninguém, não prejudica ninguém, então é muito bom. Mas agora nós vamos falar de alguma diferença sobre os felinos, só para vocês entenderem. Depois a gente aborda com mais profundidade, mas eu quero agora explicar para vocês como eu prometi, ok? Deixa eu apagar aqui. Eu vou usar esse mesmo 4 aqui para vocês entenderem também a minha explicação. Vamos colocar 4 felinos aqui para você entender, tá? Vamos colocar aqui, ó. Leoa, pantera negra, onça e lince. Colocamos aqui 4 arquétipos específicos e 4 felinos, para que a gente possa entender que felino tem as suas características gerais. Então qual é a característica geral dos felinos, para você entender? Você já estuda arquétipo comigo, eu vou dar um segundo para você pensar. Qual é a característica que todos os 4 aqui têm, para você identificar as diferenças. Por exemplo, as 4 características que todos têm é autopreservação. Os 4 têm autopreservação, tá? Então, se você perguntar leoa, pantera negra, onça, lince e outros felinos, todos eles têm autopreservação. Eles vão sempre se cuidar. Na floresta,
e na vida pessoal, se você perde, por exemplo, eu comparo a autopreservação hoje social à autorreputação, né? Então, por exemplo, se você quebrar uma pata na floresta, animais não têm médico, animais selvagens, né, não tem médico, eles sabem que não tem jeito. Uma vez que quebrou aquilo ali, eles vão morrer de fome ou atacado por predadores. Então esses animais eles irão se dirigir a um local entre as montanhas, num lugar alto, e vão morrer de fome e sede nesses locais, porque não tem, é impiedoso. Hoje se fala muito sobre lacração, né? Até mesmo lacração tem como você voltar a pessoa à sociedade. Mas uma vez que a pessoa também quebre o seu nome, o nome da sua família, e isso para o felino é terrível, porque é uma quebra que é quase como uma morte pessoal. Então a autopreservação é comum nos quatro. Nós começamos a entender o seguinte: o que já é diferente nos felinos? Que você vai entender. Por exemplo, trabalho em grupo. Trabalho, grupo. A leoa consegue trabalhar em grupo, como eu falei um pouco antes. Leoa consegue trabalhar em grupo e elas vão eleger uma líder, uma mulher líder, que vai ser a chefe da direção e a velocidade do grupo. Elas aceitam. Duas panteras negras, femininos junto, ou machos, não ficam no mesmo ambiente. São territoriais, preferem esse isolamento, tá? Não conseguem viver em grupo, tá? Tipo, a não ser que seja no caso quando nasce o filhotinho, aí fica por um bom tempo juntos, mas atingindo a maturidade, um expulsa o outro, ou seja, o território é de um. A própria mãe expulsa os filhotes do seu território, pois se torna uma competição de alimento. Então, não consegue, nem o lince, nem a onça, tá? Às vezes você vai ver casais, sim, esses conseguem coexistir, assim como a leoa consegue coexistir com o seu macho, né, o leão. Então você vai perceber que cada animal não consegue ter as mesmas características um do outro. Por exemplo, a pantera, ela é diferente da onça, né? Até porque misticamente a onça ela representa o eclipse, né? E a pantera negra ela representa o luar, somente a noite, né? E a onça não, a onça ela representa o eclipse. Tem diferença, volta lá nos vídeos da pantera negra e da onça que vocês vão aprender a diferença, né, de cada um, tá? Lince, excelente caçador, se adapta muito ao frio, ou seja, o lince seria uma pessoa que consegue se adaptar em ambientes frios, em que as pessoas são frias de coração, são frias para trabalhar, que não tem envolvimento afetivo, o lince consegue. Já a leoa, a pantera, esses outros aqui já não conseguem tanto. Eles têm o sangue mais quente, se dão mais com o calor. E o lince ele consegue sobreviver em ambientes frios, inóspitos, onde a solidão é difícil. Então o lince é muito poderoso para isso, tá? Um animal que influencia muito. Se a pessoa que mora num país frio, por exemplo, estudar o lince, colocar um grande quadro de lince na sua casa, ajuda muito, né? Então, lógico, dá para encaixar outros arquétipos juntos, né? Mas o lince também tem uma coisa que os quatro têm. O que os quatro têm também aqui? Forte. Sensualidade. Então os quatro têm sensualidade. Os quatro têm uma ótima sexualidade. E outros felinos também, tá, gente? Então existem elementos comuns aos quatro, mas cada um tem uma particularidade diferente. Por exemplo, a leoa, uma mulher leoa, ela gosta muito, usará muito bege, branco, amarelo, em cores naturalmente, porque ela é leoa, consegue utilizar essas roupas. Já uma mulher pantera negra não consegue. Um homem pantera negra não consegue utilizar camisas brancas de botão. Ele vai utilizar uma camisa preta, azul marinho, vinho. Então cores mais sensuais. É muito comum na pantera negra. Apesar de todos serem sensuais, a pantera é a mais sensual, tá? Dos quatro aqui. Então, quer dizer, cada um tem uma coisa mais poderosa. Todos têm sensualidade,
Mas a pantera tem muito mais. Então a roupa da pantera será um vestido preto, será uma roupa mais grudada no corpo, demonstrando as curvas, né? Ou seja, ou o homem com a camisa mais agarrada, nos músculos, né? Já os outros não, já usarão outro estilo de roupa, tá? Então para você entender como que é, como cada um influencia, cada um tem um detalhe diferente a ser encaixado. Claro que num tratamento arquetípico aí é levado em conta a montar, mudar as cores do ambiente. Mudar o padrão arquetípico não é fácil, tá? Não é uma coisa simples. Porém, é muito legal de fazer e realmente dá resultados. Você começa a mudar cores, você começa a mudar a cor desses enfeites que a gente coloca em casa, sabe? Tem gente que às vezes não percebe, mas às vezes utiliza muito vermelho na decoração. Sempre que compra alguma coisa vermelha, sem perceber, ai que lindo isso aqui, comprou outra coisa vermelha e vai colocando coisas vermelhas. De repente, para o seu padrão arquetípico, para o momento que você vive, não é bom utilizar aquela cor. E às vezes nós temos que trocar. Quando eu entro num ambiente e eu começo a observar, eu vou ver, às vezes rapidamente isso. Eu vejo a pessoa colocando ali preto num monte de lugar, ou branco num monte de lugar, e você fala, tá, qual é a informação que eu estou recolhendo aqui? Quando ela está destoando, vamos dizer assim, né? Então, tipo assim, você vai ver uma coisa branca e você vê uma vermelha. Alguma coisa deu um choque, um rosa e um verde. Então, você que a pessoa está colocando ali, aí você fala, ah, isso faz parte de algo, de um padrão arquetípico. Então, dá para identificar, né? Você observando, dá para identificar, olhando a aparência da pessoa, que ela mesmo foi formando com o tempo, ela foi criando um molde dela, da posição do corpo, né? A pessoa que fica mais em pé, ou então ela tem a posição mais altruísta, que é a que eu gosto. Recomendo que quem quer uma posição mais altruísta faça o vídeo da Nefertiti, né? O de tratamento Nefertiti que eu coloco aqui. Ele realmente vai impondo uma perfeição, uma mudança de postura da pessoa, em que a pessoa que fica muito assim, muito submissa, né, que fica falando desse jeito, né, baixo e tal, é muito perigoso, porque a posição louva a Deus, por exemplo, é complicado. Que às vezes a pessoa pode parecer que está naquela posição, mas às vezes esconde uma agressividade muito forte. Quando explode, assusta as pessoas que estão em volta, tá? Recomendações, com o tempo, cada pergunta, a gente vai falar devagarzinho, né? Então fica aí esses 4 segredos, né, dos arquétipos para vocês, e a gente continua aqui a cada semana falando um pouco mais sobre arquétipos, ok? Um abração a todos vocês, obrigado aos membros da colaboração, considere ser membro aqui do canal, assim você ajuda a compra de novos equipamentos. Estou montando um novo estúdio, né? Então devagarzinho a gente vai mudando uma coisa, a iluminação, e tentando melhorar cada vez mais aí a edição, o áudio, mas isso é com o tempo, né, gente? Mas muito obrigado pela colaboração que vocês estão dando, tá? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.